Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à pregação na carta, na epístola de Tiago. Já temos aprendido muito, lições preciosas sobre a palavra do Senhor, sobre o assunto dessa maravilhosa epístola, que é um assunto relevantíssimo para nossas vidas hoje, um assunto que demonstra a verdadeira fé, porque é uma fé ativa, operante e que de fato faz a diferença na vida do povo de Deus. Hoje estudaremos exemplos claros da fé. Abordaremos justamente aquilo que a carta nos ensina sobre a prática da piedade, a prática da fé bíblica e verdadeira. E não uma fé que é inoperante, uma fé que não traz transformação, que não pode ser vista. A fé que Tiago defende nessa carta é uma fé que torna o reino que é invisível em um reino visível, que mostra que os cidadãos desse reino, ou seja, os filhos de Deus, de fato pertencem ao reino, porque o reino existe. São aqueles que se arrependeram quando ouviram a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A verdadeira fé nos conduz a isso. Essas pessoas que vivem assim, na obediência à palavra de Deus, que têm verdadeira fé, elas a têm porque o Espírito Santo as converteu pela pregação do Santo Evangelho. Isso é toda a diferença que a igreja pode demonstrar ao mundo. E na verdade é a única maneira de você demonstrar a Deus que você o ama, que você crê nele de verdade. É disso que a fé se trata. Aprenderemos no sermão dessa noite que a fé precisa ser demonstrada por meio da misericórdia, por meio da piedade, por meio do amor. Aprenderemos também que a confissão sem ação é inútil. E por fim aprenderemos, irmãos, que a verdadeira fé, ela só pode ser demonstrada pela obediência à palavra de Deus. É a única maneira de expressão de fé verdadeira. O sermão dessa noite tem o seguinte tema: a verdadeira fé é a obediência à palavra de Deus. Vamos ler o texto então de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a sua fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós aprendemos na primeira parte do sermão que a fé precisa ser demonstrada pela misericórdia, pela piedade, pelo amor ao próximo. E é isso que Tiago ensina no versículo 14, quando ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Tiago aborda essa situação, irmãos, que é muitíssimo importante para a igreja, porque
é claro que muitos são tentados, não é, a se agarrarem nas doutrinas, a se agarrarem naquilo que é o conteúdo da fé, ou então nas promessas, não é, que são desse conteúdo, e porém, infelizmente, não demonstrarem que tem fé verdadeira na sua própria vida. E isso não é uma coisa incomum, não é uma coisa apenas de pelagianos modernos ou pessoas que não creem nas doutrinas da graça, mas é uma coisa demonstrada já na igreja do primeiro século, na igreja cristã do primeiro século. Havia essa dificuldade onde pessoas afirmavam serem piedosas, terem uma fé realmente verdadeira, quando isso não podia ser demonstrado em sua própria vida. Tiago, então, está ensinando, exortando justamente sobre isso. Nós aprendemos hoje de manhã no nosso catecismo sobre o proveito da fé. A pergunta era essa: que proveito há para você que agora crê nisso? Você aprendeu sobre as doutrinas da palavra de Deus, você aprendeu nesses meses a exposição do credo apostólico, de cada artigo do credo, sim, mas que proveito há para você agora que crê nisso? Tem algum sentido isso para você de verdade? É claro que o texto do catecismo estava abordando a fé no sentido, não é, da salvação, referindo-se apenas nesse sentido à justificação. Ou seja, o objetivo da resposta era demonstrar que a verdadeira fé, o proveito que ela tem, é que agora eu tenho consciência, pelo Espírito Santo que me foi dado, que eu sou um filho de Deus e, portanto, justificado, não é? Por essa mesma fé, por meio dessa fé. Ou seja, a verdadeira fé demonstra que eu sou um filho de Deus, que eu sou salvo, perdoado, declarado justo por Ele. Mas o objetivo de Tiago aqui, ao falar sobre essa fé, fazendo essa mesma pergunta, porque é a mesma pergunta que nós temos no catecismo, porém o propósito aqui é diferente. É provar para os cristãos que dizer que tem essa fé justificadora, mas não demonstrar isso pela piedade, ou seja, pela prática da verdade, pela santidade, não é uma verdade. É incompatível com aquilo que nós chamamos de fé. Então a pergunta de Tiago é justamente isso. E Tiago, ele pergunta ele fala essa afirmação, ele faz essa afirmação com essa pergunta, justamente porque ele já tem como pressuposto que fé sem obras não tem sentido. Fé sem obediência não é a fé bíblica. E o seu pressuposto está bem estabelecido aqui, porque no capítulo 1, versículo 22, o que ele diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele já havia estabelecido esse princípio no início da carta. Veja, vocês ouvem a pregação, vocês ouvem a palavra, mas vocês não podem ser apenas ouvintes da palavra. Ouvir e não praticar é como o exemplo que ele dá. Como o homem que contempla a sua própria imagem diante do espelho e logo sai, e quando ele sai ele se esquece de como era a sua imagem. Assim é alguém que ouve a palavra e não pratica, mas é operoso praticante, ou seja, a fé verdadeira está na vida de uma pessoa que ouve a pregação, que ouve a palavra e diz: aplicarei isso na minha vida. Porque o Senhor está me direcionando em como eu devo andar. Então eu vou andar como o Senhor está ordenando. Esse é um praticante operoso da palavra de Deus, logo é alguém que tem uma fé verdadeira. É disso que Tiago está tratando aqui, irmãos. E isso está bastante claro em todo o capítulo 2, mas principalmente desse versículo 14 ao 26. Uma fé demonstrada. A afirmação, então, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago quer dizer com isso? Será que Tiago está ensinando aqui, e é a impressão que muitas pessoas têm, que na verdade são as obras que justificam as pessoas, que nós somos salvos pela prática das obras? Será que é isso que Tiago está ensinando? Porque há muitas pessoas que creem nisso. A soterologia, ou a concepção de salvação, por exemplo, católico-romana, ou também de muitas comunidades evangélicas hoje, e de muitas pessoas, de muitas religiões, é uma só. Que nós alcançamos justiça, ou nós somos salvos, alcançamos a bem-aventurança do paraíso pela obediência. Então, nós temos que nos esforçar para sermos pessoas boas neste mundo. Será que é isso que Tiago quer dizer? Porque se for isso, irmãos, o que Tiago está ensinando aqui é uma contradição com aquilo que os apóstolos ensinaram, com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. É uma plena contradição. E, infelizmente, há cristãos que sustentam essa contradição. Isso não tem sentido, não é? Se uma pessoa vai admitir que claramente, não é, os apóstolos ou todos os escritores da Bíblia estão entrando em contradição, logo nós não temos a confiança de que
a palavra que nós chamamos de palavra de Deus é de fato fiel, porque estamos vendo uma contradição clara aqui. Tiago não está falando sobre isso. E ele não está entrando em contradição com nenhum autor sagrado. Porque nós lemos nos evangelhos e nas cartas de Paulo algo que está completamente em concordância com o que Tiago está falando aqui. E nós lemos, por exemplo, em João 14:15, quando o próprio Senhor nos ensina: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O amor a Jesus Cristo aqui é a fé. Percebe? Quando você ama a Deus, quando você o ama, quando você tem fé nele, quando você tem fé nele, quando você crê no Senhor, o amando. E como é que você o ama? Obedecendo a sua palavra. É o que Cristo está dizendo aqui. Quem me ama, isto é, quem crê em mim, obedece a minha palavra, guarda os meus mandamentos. É isso que Cristo está ensinando. Nós ainda lemos: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus. Veja, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João, capítulo 5, verso 2 ao 4. Veja a relação da fé com a obediência. Não se aparta isso. E nós vemos ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 21, para aqueles que acabam entendendo, como o Tiago está exortando aqui, que a fé é apenas você dizer que crê, nós lemos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ou seja, quem crê no Senhor de verdade é aquele que lhe obedece, e não aquele que diz que crê. Não é? Senhor, eu sou teu servo, eu sempre criei na doutrina cristã, eu sempre confiei que a igreja é a religião correta, é a religião certa. Eu sempre frequentei, desde pequeno, eu fui batizado na igreja, eu cresci na igreja, fiz profissão de fé na igreja. E aí eu estou aqui, como é que o senhor pode dizer isso para mim? Eu orei e pessoas foram curadas, Não, eu não conheço você. Não é? Quem crê em mim, de fato faz a vontade do meu Pai. Nós ainda lemos em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Veja mais uma vez, irmãos, o Senhor demonstrando por meio dos escritores sagrados, não é, o que é a verdadeira fé. A fé que é demonstrada por uma vida piedosa, não é? Ele nos manifestou essa graça de maneira muito clara, graça salvadora, não é? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Isso é a fé que a Escritura ensina. Sendo que no capítulo 1, ele mesmo fala sobre a fé que é dos eleitos, como nós aprendemos pela manhã, a fé que ele pregava. Quando lemos, por exemplo, Hebreus 11, o que é comum em toda a descrição de Hebreus 11? Quando o autor aos Hebreus começa a dizer que ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, ele continua tratando fé, ele trata no capítulo 11 fé como apenas, nesse sentido, uma esperança em uma promessa. Ele trata assim? Não. Ele vai demonstrar que pela fé nós sabemos. Ok, nós sabemos. Pela fé nós sabemos. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas de coisas que nós não vemos. Nós sabemos que todo o universo foi criado pela palavra. É isso que Hebreus 11 nos ensina. Verso 1 e 2. Mas depois ele continua a explicar e ele vai tratar agora da fé. Essa fé que ele acabou de ensinar na prática. E o que você vê comum no capítulo 11 de Hebreus, não é? É a expressão dos heróis da fé. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, creram nas promessas do Senhor e logo em seguida, obedecendo a palavra, foram fazer aquilo que o Senhor ordenou. Percebe? A fé que a Bíblia conhece é essa. É esse o exemplo que Tiago quer dar para o povo. É esse o exemplo que Tiago quer dar para as igrejas.
Por isso ele chega a tocar em um assunto ainda mais próximo. Ele dá esse exemplo, não é? Justamente porque ele quer que as pessoas entendam isso. É quase como se Deus estivesse usando o Tiago para desenhar para aqueles irmãos. Ele está usando exemplos bastante claros e óbvios aqui. E é por isso que ele vai tratar justamente do relacionamento da igreja. Ele vai aplicar como os demais apóstolos fazem, como os apóstolos fazem, não é? Aplicar a fé na prática, na piedade, na comunhão. E então ele vai tratar justamente disso. Por isso nós lemos, versículo 15 e 16. Se um irmão, olha o exemplo dele, ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Ora, vocês são as pessoas da fé. Vocês são o povo da fé. Então me digam, me mostrem a fé de vocês, a lógica, não é, da fé de vocês, como é que essa fé de vocês é demonstrada na prática. Observem isso, vocês têm irmãos do lado de vocês, pessoas que estão aí comungando com vocês, pessoas que creem também em Jesus Cristo como vocês. E vocês olham essas pessoas, ou qualquer outra pessoa que você puder ajudar, você olha essas pessoas e percebe que elas têm necessidades básicas que não são supridas, estão passando por dificuldades terríveis, e vocês de repente vão visitar uma pessoa como essa, ou ver um irmão necessitado na igreja, e vocês olham, puxa, o irmão está passando por dificuldade, estou passando, está difícil, fui desempregado agora, essa crise está terrível, está faltando tudo lá em casa. Veja, nós não temos nem dinheiro para comprar roupa, a roupa do menino rasgou, a sandália, a percata, quebrou tudo, e nós não temos nada, meus filhos estão descalços no chão, não é? Pisando no chão, descalço, e você olha para tudo isso e, irmão, vai nessa fé, né? Continua crendo que Deus vai te abençoar, irmão. Não desanima não, viu? Deus não se agrada de quem retrocede, irmão. Se agrada não. Deus se agrada quando a pessoa permanece firme na fé. Então não desiste não. Eu sei que você está passando por isso, eu sei que não tem comida na sua casa, você não tem o que dar para os seus filhos, não é? Mas permaneça crendo. Ide, fartai-vos, não é? Qual o sentido disso? É o que o Tiago está dizendo aqui. Para que a igreja, para que os cristãos venham perceber que é inútil você dizer que tem fé e essa fé não é demonstrada na sua misericórdia, na sua compaixão. Você diz que tem fé, mas olha para o necessitado e o rejeita. E diz a ele, acredite que Deus é contigo, mas você não o ajuda, você não o abençoa. Não é? É isso o tipo de fé que as pessoas às vezes dizem ter hoje. Uma fé que é uma mera teoria. Ou seja, isso é algo inútil, não serve para nada. Não é? Pensem, por exemplo, em um exemplozinho simples para vocês entenderem. Eu acho que vai ficar mais simples para quem entende um pouco mais de informática, computação, esse tipo de coisa. Mas pensem no que o Tiago está querendo dizer aqui, não é? Pensem, por exemplo, naquilo que nós chamamos de software e hardware. A parte imaterial, a parte que não é física e material, que é a informação, e a parte física, que é o hardware. Uma coisa depende da outra. Percebe? Você precisa do hardware, nesse sentido, para que você possa usar o software. Você precisa, de fato, que essas coisas sejam unidas. A informação, você não pega ela. Estou com o Windows aqui na minha mão. Não, você está com um DVD com Windows ou um pendrive com Windows. Você não está com o Windows na sua mão. A informação, ela não é física. Então precisa de algo físico para que essa informação se manifeste, para que você possa usufruir dessa informação. É um exemplo simples para quem gosta de informática, mas é justamente disso que Tiago está tratando. Vocês estão dizendo que vocês têm fé de verdade, não é? Vocês têm o software da fé, vocês têm a fé, certo? E como essa fé pode ser demonstrada? Como é que nós podemos ver essa fé? Como que essa fé é operada? Se não pelas obras. A fé que vocês dizem ter, ou seja, o que vocês falam é abstrato. Eu não posso tocar, eu não posso ver. Para que isso seja visto, eu preciso obedecer a palavra. Então, no fim, irmãos, no fim, não é? É a obediência que demonstra a fé. E sem a obediência não há fé nenhuma, é mentira, porque é algo abstrato, eu não posso provar isso. Tiago está dizendo que isso é inútil. Por isso que ele trata isso como algo irracional, como algo insensato, como algo de uma pessoa louca, porque não tem sentido. É simples assim. Ele está praticamente desenhando para aqueles irmãos
para que eles possam compreender que continuar afirmando que são pessoas de fé, que são pessoas piedosas, mas não demonstram a piedade na prática, é uma coisa inútil, é uma coisa vã, não torna a igreja diferente do mundo, coisa nenhuma. A igreja não é luz nesse sentido, pelo que diz apenas. A igreja é luz, ela demonstra luz pelo que faz. É como Cristo, ensinando em Mateus 5, ele fala aos seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras boas de vocês, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A maneira de a igreja brilhar no mundo demonstrando Cristo é pela obediência, é pelas boas obras. Sem as boas obras, não tem como as pessoas verem nada. Então o que vocês dizem que é fé é apenas algo abstrato. E ninguém vai glorificar a Deus por uma coisa que não vê. As pessoas não vão glorificar a Deus por algo que não vê. Vocês veem o tempo todo o mundo atacando a igreja, nos questionando porque não veem Deus. Aí vocês acham que as pessoas vão glorificar a Deus não vendo nada sobre Ele? Vocês dizendo: nós somos transformados, nós fomos regenerados, somos uma nova criatura, sendo que não há diferença nenhuma dessa nova criatura da criatura velha. É disso que Tiago está tratando aqui, não é? Para demonstrar que a fé, não é, ela é materializada pela obediência, ela é materializada pela compaixão que a igreja demonstra amando ao próximo. O contrário disso é algo completamente insano, que nada tem a ver com a verdade do Evangelho, irmãos. É isso que Tiago está ensinando aqui. Portanto, temos que compreender, pelo ensino de Tiago aqui, irmãos, que qualquer expressão, qualquer discurso de fé que não leve a uma vida piedosa é mentira. É simplesmente isso. Mentira. Você não obedece a Deus, você anda segundo o curso deste mundo, você desobedece a Deus descaradamente, você se entrega à promiscuidade, então o que você chama de fé é mentira. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mentira. Você não crê coisa nenhuma. E é por isso que o que você diz não está condizente com aquilo que você faz. A sua vida é oposta à sua confissão. Isso é mentira. Não é? O homem gosta disso, o ser humano gosta disso. Gosta de falar coisas, mas não gosta de demonstrar piedade naquilo que fala, obedecendo a palavra do Senhor. Nós aprendemos, irmãos, que esse software, ou essa verdade, ela é demonstrada por aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, como Gálatas, não é? 5:22 nos ensina. É o fruto do Espírito que demonstra, é uma exposição pública de que você é nascido de novo. É porque você, como membro do corpo de Cristo, você usa fielmente e com alegria os dons que Deus te deu para a edificação do corpo. É aí que é vista a fé da igreja. Por isso não tem sentido você ver alguém na igreja com dificuldades e você não ajudar essa pessoa. Ou você vê qualquer pessoa, se está diante de você fazer o bem e você não faz, você está pecando? A omissão demonstra incredulidade. A segunda parte do sermão, adiantando aqui, nós aprendemos no versículo 18 e 19 que a confissão sem a ação é inútil, assim como a ação sem a confissão o é. Então pode haver críticos, né? Pessoas que vão dizer assim: não, de fato, vocês como cristãos reformados, ou pessoas que gostam de doutrina, são pessoas que não são verdadeiras, porque só falam, não fazem nada. E tais pessoas são as pessoas que mais fazem, porém rejeitam as doutrinas. Perceba, as duas coisas estão erradas. Não é isso que o Tiago ensina aqui. No versículo 18 e 19 ele diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Não é? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vocês não querem demonstrar, na verdade, que é válido o que vocês estão dizendo? Que, não, eu tenho fé, cara. Eu não tenho que provar nada para você, né? Eu não tenho que provar nada para o mundo. Eu tenho fé. É isso que importa. Eu tenho uma fé assim profunda no meu coração. Eu sinto uma fé tão linda. É algo tão bonito que está no meu coração que você não sabe, você não pode me julgar.
Então ele trata dessa forma, de uma maneira a desafiar nesse sentido, quem está ouvindo. Não é? A desafiar quem está ouvindo. O que ele diz aqui é o que nós podemos chamar, por exemplo, de pelagianismo, semi-pelagianismo contra semi-reformado. Né? Então é o semi-pelagiano contra semi-reformado. Percebe? É o pelagiano, ou seja, o semi-pelagiano ele diz, tem que ter a fé, mas a fé não salva, o que salva são as obras. Ok? A fé é incompleta, ela é incapaz, a fé por si só não pode salvar, porém, as obras é que salvam. Eu coopero com Deus, eu ajudo Deus a me salvar, sou eu, por minha obediência, por minhas obras, que torno a fé, nesse sentido, válida e, portanto, Deus me justifica por meio das obras que eu faço. A fé é só uma certezinha que eu tenho no meu coração. Eu sou salvo porque eu coopero com Deus. Em contraposição a isso, o semi-reformado vai dizer o quê? De jeito nenhum. A doutrina da palavra é o contrário. Olha, eu creio nas doutrinas da graça. As doutrinas da graça são bíblicas, são fiéis à palavra e é nisso que eu creio. E é justamente por isso que eu não faço nada. Né? Por quê? Porque Deus ele elegeu tudo é predestinado por Ele. Tudo é predestinado por Ele, não é? E portanto eu estou livre nesse sentido de obedecer alguma coisa, porque afinal de contas o que Ele fez por mim não muda nada. E assim, o que Ele fez por mim nesse sentido é tão certo que o que eu fizer nessa terra, desobedecendo, não vai mudar nada, não é? Espera um pouquinho. Foi Lícia Maria da Conceição de Souza, mais conhecida por Dominícia. Então essa é a luta, essa é a tensão comum entre pessoas que são cristãs e pensam assim. Um diz que as obras cooperam com Deus para a salvação, e outro diz não. Não tem que haver obras, coisa nenhuma. É por isso que não evangelizam, essa é a acusação contra os reformados. É por isso que não dão testemunho, essa é a acusação contra os reformados. Quando olham para as doutrinas da graça, dizem, tá vendo? Vocês ensinam os jovens da igreja, as pessoas da igreja, a viverem uma vida devassa, sem obediência. Por quê? Porque, afinal de contas, vocês são todos predestinados. O que Deus fez por você na eternidade não pode ser alterado por nada que vocês fazem. Então, vivam a vida de maneira dissoluta, de maneira devassa, de maneira a... Sabe fazer o que vocês quiserem, me dê na telha. Esse é o pensamento, é a caricatura feita pelos dois lados. Ambos os lados estão errados. Porque o que Tiago ensina é justamente isso. Veja, mostra-me essa tua fé sem as obras, porque é o que estava acontecendo, e eu te mostrarei pelas obras a minha fé. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não é? Vocês estão dizendo que podem se afirmarem como pessoas de fé, mesmo que a vida de vocês seja exatamente a mesma, mesmo que eu não possa olhar para o mundo ou para como você era antes e não ver diferença nenhuma, vocês desejam a mesma coisa, vocês buscam a mesma coisa, vocês fazem a mesma coisa, e estão dizendo que tem fé. Não, eu vou demonstrar a fé que eu tenho por aquilo que eu faço, obedecendo a palavra de Deus. E aí Tiago dá uma pancada, irmãos. É duro o que Tiago fala, mas é uma pancada muito importante para a igreja. Você tem fé, né? Você conhece as doutrinas. Então, crês tu que Deus é um só? Então, vamos se orgulhar nisso agora. Tá vendo aí, ó, um monte de pagãos? Tem pessoas de várias religiões pagãs e condenadas por Deus estão sendo praticadas. Eu não sou como eles, não é? Eu creio que há um Deus só. Há um só Deus, sou monoteísta. Há um só Deus. Então, isso é uma maravilha. Se eu crer que há um só Deus, está tudo tranquilo. Ó, rejeita essa sua idolatria, viu? Isso aí não existe não, há um Deus só, viu? Há um Deus só. Ele fala, vocês fazem bem em crerem que há um Deus só. Porém, vocês não fizeram nada além do que o diabo já faz. Vocês sabem que há um Deus só? Pois é, o diabo também sabe. Os demônios também sabem. O conhecimento que vocês têm é o que os demônios têm. Mas eles ainda tremem. Percebem? Eles temem e tremem diante dessa verdade, porque eles sabem. Vocês sabem e nem sequer tremem. E nem sequer temem. Vocês não são muito melhores do que os demônios, não? Não dá para se gabar por doutrina, irmãos. Não dá. Não dá para se gabar por doutrina. Veja que eu posso provar para qualquer cristão que eu creio na doutrina certa. A igreja que eu frequento é uma igreja bíblica e o que nós confessamos como verdade é uma doutrina verdadeira, é a sã doutrina. E vocês estão todos errados. Vocês são ímpios, vocês não creem na verdade do Evangelho.
Eu tenho a verdade do Evangelho. Não é? E eu me gabo por causa disso. Pois é, aquilo que você sabe, o diabo também sabe. E melhor do que você. Ele sabe. Então você não é melhor do que os demônios. Se isso que você chama de fé é apenas dizer que crê em Deus, você é igualzinho ao diabo nesse sentido. Não há nada em você que seja melhor do que o diabo, do que os demônios. É a mesma coisa. Não é? Foi chocante isso, com certeza, para a igreja. Então você está dizendo que, poxa, eu estou aqui, sabe, na igreja, eu sou um cristão, eu estou dizendo aqui, eu creio em Deus, eu creio no que vocês estão ensinando aí. Não, é verdade, pastor, eu confio em tudo isso. Não, pastor, eu faço minha profissão de fé agora. Mas a minha vida é uma vida de impiedade, eu estou sendo exatamente como o diabo, como os demônios. Os demônios creem, os demônios sabem, e os demônios temem e tremem. Porém, o que os demônios têm em comum com pessoas que são falsas cristãs? Ambos sabem da verdade e ambos vivem em desobediência. Entenderam a situação, irmãos? Tanto os demônios como os crentes falsos sabem da verdade, dizem a verdade, mas não vivem de acordo com a verdade. São rebeldes. São a mesma coisa. Olha a pancada que Tiago dá na igreja. Para bater de frente com aqueles cristãos, não é? Que queriam apenas usar o status de cristãos. Nós somos cristãos. E a piedade fica onde? Então nós não podemos nos gabar por sermos cristãos reformados, nos segurando na doutrina. A doutrina, a sã doutrina, a verdade, ela só pode ser demonstrada como verdade mesmo quando a igreja vive de acordo com ela, porque do contrário, eu estou dizendo com a minha vida que eu não acredito naquilo, que não vale a pena acreditar naquilo, que aquilo é mentira. Não é verdade. Essa é a vida daqueles que não confiam de fato no Santo Evangelho. Não é? E é o que Tiago está abordando aqui. Pessoas, elas se impressionam com palavras, elas se impressionam com o que as pessoas dizem, mas elas não têm compaixão. Elas se impressionam, elas ficam maravilhadas quando leem, por exemplo, teologia. Tem gente que fica tão apaixonado por teologia. Não, teologia é uma coisa maravilhosa. Teologia, eu sou um crente melhor, eu sou um crente superior, porque eu conheço. Eu gosto de conversar com pessoas que têm profundidade em teologia, eu quero ouvir afirmações teológicas. Aí quando você questiona a vida dessas pessoas, são pessoas com problemas em casa, com problemas de relacionamento de toda a sorte possível. Não são pessoas que conseguem aplicar as doutrinas que dizem crer na vida. Não é? São esposas que na verdade são ímpias, por mais que digam que são crentes. São maridos ímpios dizendo que são crentes. São filhos rebeldes dizendo que são crentes. São empregados rebeldes, revolucionários dizendo que são crentes. São pessoas que são ruins de relacionamento, que não querem, que não conseguem amar as pessoas, que odeiam as pessoas, que fazem de tudo para estarem distantes, que não conseguem amar as pessoas, não conseguem ter compaixão de ninguém. São pessoas assim. Pessoas que querem viver isoladas em um mundinho que não tem o menor sentido, que querem se gabar dizendo, diante do próprio espelho, como eu sou inteligente, como eu sou piedoso, porque eu conheço tanto a Escritura, mas são pessoas que não conseguem ouvir os seus irmãos. Não conseguem. Olham para os seus irmãos e os desprezam. Estão matando segundo a lei. Desprezam seus irmãos. Ouvem o pastor, ouvem alguém que tem algum status teológico, ouvem alguém que tem alguma autoridade, que é um oficial, ouvem alguém que julga ser bom, ser um grande teólogo, mas quando senta diante das pessoas simples, não consegue ouvir. Rejeita em seu coração tudo, não ouve as pessoas, é arrogante, é soberbo. São pessoas assim que dizem que são crentes, que afirmam para todo mundo que tem a doutrina verdadeira, que apontam o dedo para pessoas que são de outras comunidades e dizem, vocês estão errados, vocês são hereges, vocês vão para o inferno. Irmão, se eles forem para o inferno, você vai também. Você entendeu a situação? Eles estão errados porque estão conversando a doutrina errada? Sim. Se eles negam a salvação em Jesus Cristo somente, eles não têm salvação nenhuma. Mas se você diz que crê na salvação em Jesus Cristo somente e você não vive baseado nessa salvação, se você não pode dizer como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo para Ele agora.
Se você não pode demonstrar isso na sua própria vida, o que você diz não significa nada. Não adianta chegar diante do trono de Deus, no dia do juízo, e falar bem assim, olha, o Senhor não tem que me rejeitar. Ora, mas por que não? Suponhamos. Por que eu não devo te rejeitar? Porque eu confessei o teu nome, ora. Todo mundo sabia que eu era um cristão porque eu frequentava a igreja. Todo mundo sabia que eu era um cristão por quê? Porque eu sempre disse que eu era um cristão. Não era óbvio, é porque eu dizia. Eu nunca neguei isso para ninguém. Mas como você viveu nesse mundo? Quem vai entrar no reino dos céus? É aqueles que dizem Senhor, Senhor? Ou aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Cristo já revelou isso para nós. Portanto, se apegar, não é, à doutrina, sem se apegar à prática da mesma, é uma coisa inútil, é uma coisa vã, não serve de nada. Pessoas assim, que têm uma capacidade intelectual um pouco melhor, ou até retórica, não é, às vezes se sentem superiores. Pastor, vamos conversar aqui, porque aqueles irmãos não entendem, não. Eu não gosto de conversar com aqueles irmãos, não, porque eles não têm muita doutrina, não, sabe? Você fala as coisas e eles demoram para entender. Eu falo palavras difíceis, eles demoram para entender, então eu prefiro conversar com pessoas que realmente têm muito conhecimento, porque aí eu sei que, né, são superiores a mim. Olha o pensamento. Superiores, então eu posso estar aprendendo com elas e às vezes eu estou no mesmo nível. E pessoas assim se sentem bastante inteligentes. Eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa eu tenho um raciocínio rápido, eu compreendo tudo de maneira fácil. Tá, o pastor pregou ali, eu peguei na hora. O pastor leu alguma coisa ali, do nada, eu peguei. Agora tem um irmão ali que está tendo dificuldade com isso, olha. Tem um irmão ali que o pastor já falou 2, 3 vezes e parece que ele não está conseguindo assimilar. Sei não esse irmão, viu? Agora assim que ele falou, eu entendi na hora. Não é? Se julgam inteligentes. Eu tenho uma coisa para dizer para quem pensa assim. Pessoas assim, elas são inteligentes, né? Elas são inteligentemente burras. Me perdoe a expressão, chula, irmãos. Mas quem não consegue aplicar a verdade, a piedade, não tem inteligência nenhuma. Porque o que ele faz, o que ele fala não é útil. Não é? Se eu sei muito e o muito que eu sei não pode ajudar os outros, então o muito que eu sei não é nada, eu não sei de nada. Eu não tenho conhecimento ou sabedoria se eu não puder aplicar a vida cristã, né, na prática. A verdade na prática, a fé na prática. Então eu sou um inteligentemente burro, é o que eu sou. Não é? Eu me acho o tampa, mas eu sou um asno. Não é? Eu digo que conheço muito, mas eu não obedeço a Deus. Eu sou como um jumento. É isso que a pessoa está vendo. Ela é como um jumento, ela é como um animal bruto, que ela tem que ser puxada o tempo todo, porque ela não quer obedecer nunca. Mas se acha alguém muito especial, muito inteligente. É isso que as pessoas veem no mundo. Quando olham para cristãos que só falam e não fazem nada. Vocês são falsos. Não é? A fé de vocês é hipocrisia pura, é um mero discurso. E há pessoas que vêm, e quando a comunidade, a igreja, ela vive assim, não dá testemunho, não é luz no mundo, as pessoas vêm e vão se acostumando a ver assim também. Ah, entendi agora, ser cristão é ser hipócrita. Não é? É muito bom então, porque eu só falo, mas não faço nada. Se eu estiver aqui para ouvir o que o pastor está pregando, né, eu cumpri então minha tabela, ok? Meu trabalho está realizado. Posso começar a minha segunda-feira na bagaceira, né, sem obedecer a palavra. O texto que Tiago afirma aqui é um texto amargo para aquele... Foi amargo para aqueles irmãos. Não é? Vocês têm doutrina, sabem a verdade, mas não vivem de acordo com a verdade. São inúteis. Não é? Desobedientes. Porém, nós temos um outro lado aí. Nós temos esses irmãos que falam muito, mas o que falam, o que dizem crer, não é demonstrado na vida prática. Mas temos também pessoas cristãs que, por outro lado, elas valorizam as obras e colocam as obras como a sua própria capacidade de salvação. E nesse grupo nós temos duas pessoas, né? Dois tipos de pessoas, na verdade. Há dois tipos de pessoas nesse grupo, né? De religiosos nesse grupo. Nós temos aqueles que são legalistas, que são a própria expressão daquilo que os fariseus eram, não é? Aqui, nós decoramos a Torá. Decoramos os 5 livros da lei. Decoramos, nós sabemos cada referência, não é? Nós andamos e quando nós vemos pessoas que aparentemente estão desobedecendo, nós acusamos elas. Tem que matar, viu, mestre? Porque Moisés na sua lei mandou matar, então vamos ter que matar essa pessoa também. Nós gostamos de acusar, de apontar o dedo, e nós conhecemos a lei, nós somos doutores da lei.
Jesus nunca condenou o que eles pregavam quando eram fiéis à lei, mas condenou a sua prática. Eles achavam que conseguiam obedecer à lei. Eles achavam que eles cumpriam a lei de maneira correta, não é? Mas nós aprendemos pela Escritura Sagrada que é justamente ao contrário. A Escritura condena o pensamento de que você pode ser salvo pelas obras da lei. Quando nós lemos em Gálatas 3, 10 e 11, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Eu vou ser salvo pela lei. Maldito você é, meu amigo. Você está debaixo de maldição. Não, eu vou ser salvo pelas obras da lei. Eu vou conseguir cumprir toda a lei de Deus. Você está debaixo de maldição. Não é? E ainda diz mais, continuando o texto. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quer tentar pelas obras da lei? Vai para o inferno, filho, viu? Não dá não. De jeito nenhum dá. A única pessoa que fez isso foi Cristo, você não consegue. Não é? Então você está confiando que você vai obedecer à lei, os mandamentos, e porque você obedece você vai ser salvo por causa disso, esquece. Mas também temos um outro tipo de pessoa, de cristão nesse grupo, não é? Dos que querem obedecer, querem fazer obras. Aqueles que entendem as boas obras como obras sociais, por exemplo. Os fariseus, pelo menos, estão certos em entender que obras boas obras, é a obediência da lei, não é? Mas e ainda assim eles falham achando que obedecem de fato e querem glória por isso. Mas tem um grupo daqueles que olham para a palavra, façam boas obras, não é? E pensam que isso é fazer obras sociais, é tirar o gato da vizinha da árvore, que ele está lá com medo de descer, é ajudar a velhinha a atravessar a rua, é doar a cesta básica, é dar sopa para moradores de rua, e pensam que isso, obras sociais, é de fato o que vai me levar a ser salvo, não é? E nós conhecemos vários grupos assim. No meio cristão nós temos a teologia da missão integral e a teologia da libertação, ou seja, uma versão evangélica e uma versão católica romana da mesma verdade que para eles é o comunismo. É a mesma coisa. Então eles confiam que fazendo obras sociais, que invertendo o papel do evangelho, ou a verdade do evangelho, ou o foco da igreja, eles serão salvos. Né? Então veja, nós ajudamos pessoas. Né? Nós temos um projeto, onde nós conseguimos recursos do governo, para doar cesta básica mensalmente para algumas famílias. Isso é uma coisa boa, sim ou não? É. Mas as obras da lei, elas têm como fundamento, as boas obras têm como fundamento a lei de Deus. Isso é uma expressão da obediência à lei de Deus? É, porque é amar o próximo. Mas o objetivo de quem faz é amar o próximo? É não, irmão. É fazer isso porque crê que fazendo isso é salvo. Então eles são tão legalistas quanto os fariseus. Eles apenas trocaram a ênfase. Esse é a ênfase na lei e esse é a ênfase na obra social. Mas ambos acham que vão ser justificados por obras. É a mesma coisa, não é? E você encaixa várias outras religiões, não é? Que são os mestres das cestas básicas. Temos que fazer isso. Mas fazer essas coisas, se pudermos fazer, claro, rejeitando a doutrina, é o mesmo que não fazer nada. É inútil. Nós aprendemos, por exemplo, um princípio na palavra de Deus da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 3 e 4, que diz bem assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Ou seja, quero fazer bondade para as pessoas, mas não quero obedecer o evangelho, você não está fazendo absolutamente nada. Deus não se agrada de obras sociais que não são feitas por fé, não são fruto da fé, não tem a ver com o amor ao próximo pela obediência à fé. Tem a ver apenas porque eu realmente acho que isso vai me salvar no final. Isso é de fato algo contraditório com a Escritura. Ser da fé, isto é, ser somente do discurso dos que falam, não é inútil tanto quanto daqueles que só fazem, mas não creem nas doutrinas. Uma coisa não pode ser separada da outra. Não dá. É por isso que Tiago diz: tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se vocês viverem assim, vocês não passam de enganados. Não é Deus quem condenou, quem convenceu vocês. Vocês se convenceram. Não é?
E vocês estão convencidos que são salvos, enquanto Deus e a Escritura que Ele revelou diz que, na verdade, Deus está convencido que você é condenado, isso sim. Porque a sua vida não condiz com a sua prática, com a sua fé. Nós aprendemos então, irmãos, por fim, que a verdadeira fé, ela só pode ser demonstrada pela obediência à palavra de Deus. E é isso que ele vai tratar do verso 20 em diante. Quando ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é morta, ou é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi por obras que ele foi justificado? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha o que nós aprendemos aqui, não é? O que Tiago está dizendo. Quando nós vemos então o versículo 20, o que Tiago está ensinando para nós? E o que estão para aquelas igrejas? Que a fé, ela é consumada, ela é vista pelas obras. Obras, entenda a obediência da lei. Obediência à palavra. É simplesmente isso, não é? Se eu não pratico o que Deus ordena, a minha fé é algo de ideias. É algo abstrato, é só uma ideia. Não é verdade. É só uma ideia, uma ideia. É como o comunismo, né? É uma ideologia que monta todo um estilo de vida para a sociedade, mas na prática nunca funciona. Não funciona na prática. Quando tenta praticar, matam as pessoas por causa disso. Não é? Matam as pessoas pelo bem delas. Então, a fé que não é demonstrada pelas obras é assim. E ele vai apelar justamente para Abraão. Vocês querem, olha o que ele diz. Não foi, versículo 20, aliás. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Tiago trata quem pensa assim como louco. Uma pessoa insensata é alguém sem juízo. É alguém que não tem razão. É alguém que não pensa. O que está fazendo não tem o menor sentido. É loucura mesmo. Sabe o que é loucura? Então tira por aí toda a religião do mundo, que não é o cristianismo no caso, que está fora da igreja nesse sentido, que não é igreja. Toda a religião nesse sentido, no fim, para o que a Escritura revela, é uma loucura. É algo insano. É insensato. Porque não serve para coisa nenhuma. No final vai chegar um monte de gente lá, com seus tamborzinhos, não é? Com suas coisas, com suas práticas, com seus ídolos, não é? Com uma estátua gigantesca de Buda. Aqui, ó, fui um piedoso. Não me julga, não. Quando chegar lá, irmão, o que está claro para a igreja é simplesmente isso. Quem eu chamei para a salvação pertence a mim, viveu para mim, glorificou o meu nome, obedecendo a minha palavra. As tuas obras denunciaram a vida todinha para todo mundo, que você nunca pertenceu a mim. É por isso que Cristo vai dizer para aqueles que disserem Senhor, 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 no final, que não fazem a vontade do seu Pai, que está nos céus: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Não é? Eu não tenho compromisso nenhum com vocês. Eu não fiz nada por vocês na cruz. É o Cordeiro vai dizer. Vocês nunca creram em mim. Eu não tenho nada com vocês. Absolutamente nada. Não é? É isso aí. Então ele vai e usa o exemplo de Abraão. Eu estou concluindo, irmãos. Ele vai usar o exemplo de Abraão. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E aí volta a questão. Ora, será que Tiago agora está realmente apelando para ensinar diferente do que toda a Escritura está ensinando? Ah, então quer dizer que Abraão foi justificado por obras porque está escrito aqui, ó. Tiago está dizendo isso. E agora? Como é que eu saio dessa? Quer dizer que Abraão foi justificado por obras? Moisés e todos os outros foram justificados por obras? Não é? Então será que o que Paulo ensinou, será que o que Cristo ensinou quando estava nessa terra, será que o que Moisés ensinou é mentira? É enganação?
Quer dizer que Moisés, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, quer dizer que os apóstolos ensinaram algo que não é verdade? Eles ensinaram que é pela fé e Tiago está dizendo, não, é pelas obras. Sinto muito, mas a fé não resolve nada. É isso que Tiago está dizendo. Há pessoas que confiam nisso, que descansam nisso. Quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis 15, versículo 6, e creu ele no Senhor, ou seja, Abraão, e isso, ele foi imputado para a justiça. Isso é mentira, por acaso? Ou nós vemos Romanos capítulo 4, todo o capítulo 4 fala sobre isso, mas no versículo 1 ao 5, nós vemos, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Ou a dívida, aliás, me perdoe, segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que Paulo está dizendo aqui é o exemplo claro para bater nos judaizantes, não é? Nos judeus que confiavam na salvação por obras da lei. Paulo está dizendo para eles de maneira muito clara, veja, os gentios, eles não praticam as obras da lei. Eles não foram aculturados como Israel, como o povo aqui. Não foram. Eles nunca praticaram o que vocês praticaram. Eles não circuncidavam os filhos, não é? Eles não comemoravam a Páscoa. São gentios, mas eles creem na pregação do Evangelho. E isso lhes foi imputado para a justiça. Vocês querem saber que isso é a verdade e não o que vocês estão dizendo? Abraão, o pai de vocês, foi justificado da mesma forma que os gentios estão sendo justificados hoje. Pela fé no Evangelho. E não por cumprimento da obra da lei. Ele não havia feito nada ainda. A lei não havia sido dada para ele nesse sentido. Não é de maneira formal, e ainda assim ele creu na promessa de Deus, e Deus justificou por isso. A sua atitude então, não é, de obediência, é o que demonstrou a fé que ele tinha. É isso que o Tiago está dizendo aqui, irmãos. As palavras de Tiago são para justamente bater naqueles que confiam nisso, mas o Tiago quer ensinar justamente essa realidade, não é? Que a fé, ela é demonstrada, ela é materializada pela obediência. Não há como separar essas coisas. E é por isso que nós lemos, por exemplo, no versículo 24, que para algumas pessoas pode ser chocante, mas veja, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha, pastor, achei agora a base contra o sola fide, né? O sola fide é uma heresia protestante, uma heresia reformada. Isso é mentira porque Tiago está dizendo, Tiago, um autor sagrado, vocês não valorizam da Escritura? Tiago está dizendo de maneira muito clara que uma pessoa é justificada por obras, não pela fé somente. Olha, somente a fé, sola fide. Está vendo que vocês estão ensinando a mentira? Mas é isso que Tiago está dizendo. Ele acabou de explicar, ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça, demonstrando que essa fé foi expressa, foi consumada pelas obras, como ele fala no versículo 22. Vê como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. É justamente pelas obras que você demonstra que você crê de fato no Senhor. Pelas obras, pela obediência, não é? E isso é tão profundo que para vocês que creem nas doutrinas da graça, vocês sabem que vocês foram eleitos para isso. Eleitos para a santidade, como Efésios 1 e 4 nos ensina, para a santidade. Nos elegeu nele para sermos apresentados santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou, eleitos para a santidade, para a obediência. É o que ele vai dizer em Efésios também, capítulo 2, versículo 10, não é? Nos ordenando, nos ensinando a obedecermos, a vivermos, não é? A praticar as obras que foram preparadas para nós antes da fundação do mundo, sendo que o assunto da carta é fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus chamou um povo para confiar em suas promessas, e o povo de sua promessa é um povo que vive uma vida de santidade, de obediência, e sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não tem como glorificar a Deus, não tem como brilhar nesse mundo e demonstrar que de fato faz parte do corpo de Cristo, senão pelas obras, senão pela obediência, irmãos. A fé verdadeira é a obediência.
Para nós cristãos reformados não existe fé sem obediência. Toda fé sem obediência que as pessoas dizem é mentira, é enganação. Nós temos que olhar para isso e de fato nos apegar a essa verdade. É por isso que ele dá o exemplo da Raabe. Veja, Raabe, quando teve o encontro com os espias de Israel, não é? Que toda Jericó estava tremendo. Veja, quem está lá fora são os israelitas. E quem são os israelitas? São aquele povo que Deus tirou com mão poderosa do Egito. O Deus deles esmagou o poderoso Egito. Esmagou. Misericórdia, vai acontecer o mesmo com a gente. Tá, todo mundo com medo ali. Não é? Espias foram enviados e Raabe poderia dizer bem assim: tá bom, eu não vou entregar vocês não. Quando os espias saíssem, guardas! Olha aqui, ó. Homens de Israel vieram até aqui, entraram para espionar o nosso povo, passaram pelas muralhas. Eles estão por ali, matem-os. Não foi isso que Raabe fez. E é isso que o Tiago está dizendo. Veja o exemplo da meretriz Raabe. Ela era uma prostituta, mas quando ela teve o encontro com os homens de Deus ali, a sua atitude, não é, foi de ajudá-los. Ajudá-los. Ela tomou uma atitude, ela creu, porque ela sabia quem eram aqueles homens pertencentes ao povo de Deus, sabia quem era o Deus de Israel, pela fama que se espalhou depois do Egito. Ela creu nesse Deus, irmãos. E foi por crer nesse Deus que ela não mentiu para aqueles homens, mas ela os ajudou de verdade. Dizendo: quando vocês vierem, lembra de mim, de minha casa. Não é? E amarrou na janela um pano vermelho para quando os israelitas viessem, pudessem fazer tudo o que vieram fazer, como o Senhor havia ordenado, mas não tocassem naquela casa. Porque ela creu e a sua fé foi demonstrada por sua obediência. Ela obedeceu ao Deus de Israel sem ser do povo de Israel. E Tiago trata ela como uma verdadeira crente, como alguém que foi justificada pela fé, porque foi demonstrada na sua obediência. Então isso de fato é para nós importantíssimo como igreja. Nós precisamos olhar para essa verdade e entender isso. Temos que ver uma vida piedosa, irmãos. Se nós não nos dedicarmos à vida piedosa, se nós não dedicarmos a nossa vida à obediência à palavra de Deus, tudo o que dissermos é inútil, é vão, é mentira. As pessoas olharão para vocês, se vocês não obedecerem à palavra de Deus, e vão dizer: é essa a fé que vocês têm? É isso a religião que vocês praticam? Qual a diferença de vocês para as pessoas lá fora? Eu não consigo notar diferença nenhuma da vida de vocês para as pessoas que estão no mundo. Nenhuma. Vocês dizem que são pecadores, vocês curvam as suas cabeças, sabe, com vergonha, como se fossem de fato contristados pelo pecado, mas vocês vivem praticando o pecado como se fosse qualquer coisa. Vocês mentem, vocês enganam, vocês furtam, vocês fofocam, vocês fazem tudo, vocês fazem patota, vocês fazem facções, criam facções. Vocês são assim o tempo todo. Qual é a diferença de vocês para as pessoas lá fora? Vocês buscam o que nós buscamos. Falam sobre um Cristo que veio como um humilde, se humilhou sendo Deus, e vocês não querem uma vida de humilhação. Vocês não querem uma vida de renúncia. Vocês não querem uma vida de cruz. Vocês querem falar nele como um bom exemplo, mas não querem viver como ele viveu. Logo, o que vocês chamam de fé é enganação, é mentira, é inútil. Nós somos exortados, irmãos, a olharmos para a verdade do Evangelho. Ao ouvirmos a pregação da palavra, somos desafiados ao ouvirmos essa palavra, não é, tomarmos isso para nós. Vocês não têm que olhar para ninguém mais, a não ser para o próprio coração de vocês agora e dizer: eu, como um cristão verdadeiro, vou viver na obediência da palavra. Deus está me concedendo arrependimento quando me revela que eu sou fraco e que eu estou agora desobedecendo a palavra dele. A minha vida não está exaltando a Cristo, não há luz em mim, e isso é errado se eu sou um cristão. Eu vou me esforçar para fazer a vontade do Senhor em tudo. Eu vou sofrer como um cristão. Eu não vou fugir do sofrimento, se esse é o caso. Mas eu vou obedecer aquilo que o Senhor diz. Mesmo que seja ruim, socialmente falando. Mas é porque eu creio de verdade. Eu vou viver baseado nisso, com a fé viva e operante. Porque tudo que está contra essa verdade é mentira, é enganação. Nós não seremos salvos pelo que achamos. Nós somos salvos sim pela fé verdadeira que temos. E essa fé verdadeira manifesta em que quando Deus diz: sai da tua
terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para onde eu te mostrei, vou te mostrar ainda, para o lugar que eu te mostrarei, você se levanta e você vai. Você não acha bonito o que Deus falou, você vai. Quando o Senhor diz, ame a sua esposa, ame o seu esposo, obedeça aos seus pais e os honre, obedeça às autoridades, seja fiel na igreja. Quando nós aprendemos isso, ame os seus irmãos, trate os seus irmãos como se fossem superiores a você mesmo. Quando você coloca isso em prática, quando você é humilde, quando você olha para os seus irmãos e os ama de verdade, você está demonstrando fé verdadeira. Você está demonstrando que você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você, por sua própria vida, demonstra algo contrário, demonstra que, eu tenho fé, eu tenho conhecimento, mas eu não consigo suportar essas pessoas. Eu não perdoo o irmão, eu não consigo olhar para a cara do irmão, eu não consigo lidar bem com ninguém aqui. Eu consigo causar problema com todo mundo. Eu chegar perto de alguém, daqui a 5 minutos a bagaceira está feita. Porque eu vou botar o dedo na cara de alguém e dizer, você não sabe de nada. Eu estou demonstrando com a minha vida que eu não tenho fé. É pela verdadeira fé e só por meio dela, em Jesus Cristo, que nós somos salvos, irmãos. E não por aquilo que achamos. A doutrina tem que ser vista na sua vida como cristão. Teus pais, teu cônjuge, as pessoas que você conhece, seus colegas de trabalho, as pessoas que estudam com você, todos têm que ver a verdade na sua vida. Tem que olhar para a tua vida e dizer, tal pessoa é um cristão de verdade. Assim eles vão poder olhar para as boas obras de vocês e glorificarem a Deus. Esse é o caminho onde nós honramos o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós aprendemos da palavra do Senhor. Amém. Jesus.